Jornal da Capital. Capital Entrevista. Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o Dr. Carlos Esteves. Ele é consultor de regimes próprios da Previdência Social e nós vamos falar sobre a reforma da Previdência. Ontem já falamos bastante aqui com a doutora Rosa Neide, mas vamos conversar sobre a reforma da Previdência, principalmente o seguinte: é uma reforma ou é uma meia reforma com a exclusão de estados e municípios? Bom dia, doutor Carlos Esteves, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia aos ouvintes da Capital FM. Na verdade, da forma como foi proposta pelo governo Bolsonaro, o início da PEC 06 previa os estados e municípios. Seria uma reforma ampla, atingiria todos os entes federados. No entanto, o substitutivo proposto pelo deputado Samuel Moreira acabou por, de certa maneira, excluir os estados e municípios. E isso, diferentemente das outras reformas, da emenda 2098, do governo Fernando Henrique Cardoso, também da emenda 41 de 2003 do governo Lula, ela deixou a desejar no momento em que a Câmara dos Deputados extraiu os estados e municípios. Nós temos hoje, conforme está proposto no texto da PEC 06, a retirada dos estados e municípios e deixou essa autonomia para cada ente federado, cada estado e cada município regulamentar a sua regra aposentatória dos servidores públicos. Só fizeram públicos. uma coisa para facilitar a vida de prefeitos e governadores, né? Colocaram que eles vão regulamentar através de lei ordinária. Que não precisaria do quórum qualificado de 308 deputados. Na verdade, discutiu-se a desconstitucionalização das regras aposentatórias. E o que ocorreu ao fazer essa alteração foi justamente a desconstitucionalização. Porque se o Congresso estivesse inserido no texto constitucional os estados e municípios, não teria a autonomia os estados e municípios para legislar sobre a previdência dos seus servidores públicos. Nós temos uma outra dificuldade que é, Antero, se a reforma passar da maneira que está, como que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, como que a Secretaria de Previdência Social do Ministério da Economia vai fiscalizar os regimes próprios de previdência? Cada município terá sua regra. No caso do estado de Mato Grosso, nós temos 105 municípios com regime próprio de previdência. 141, nós temos 36 que ainda estão no INSS. São 105 com regimes próprios. Aí, nesses municípios, cada qual poderá ter a sua regra. Como que o Tribunal de Contas fiscalizará esses RPPS? Até mesmo para se confeccionar um cálculo atuarial. Nós teremos um atuário tendo que debruçar sobre a legislação de cada ente para fazer o cálculo atuarial daquele município. Então, na verdade, discute-se no Congresso Nacional, no âmbito do Senado, da propositura de uma PEC paralela. Ontem eu ouvi uma entrevista do senador Tasso Gereissati, que é uma pessoa muito centrada, que conhece economia, que foi governador do estado, que é um homem muito ponderado. E o Senado vai incluir na PEC paralela estados e municípios. O Senado já decidiu isso, quer dizer, o Tasso, pelo menos, relatou que a maioria dos senadores com os quais ele conversou tendem a aprovar a indicação da PEC paralela. A PEC paralela, ela já aconteceu no país. Já aconteceu. Em 2003, quando da reforma de 2003, da emenda 41, surgiu-se a PEC paralela que transformou-se na emenda 47 em 2005. Nós temos uma aprovação de uma emenda constitucional em dezembro de 2003 e a aprovação de uma PEC paralela em 2005, ou seja, 2 anos praticamente após a emenda 41. Aí nós precisamos saber exato qual que será o tempo que o Senado, que o Congresso Nacional levará para concluir essa PEC paralela. Porque acredito... Concomitante com a reforma da Previdência. Dificilmente ela sairia a previsão é de 60 dias no Senado. Essa PEC ela teria que ser aprovada no Senado e remetida à Câmara. Embora as regras aposentatórias no texto da emenda da
PEC 06 não contemple estados e municípios, mas vários dispositivos desta PEC regulamenta o regime próprio de estados e municípios. Um outro ponto de discussão que a CNM, juntamente com a MM... CNM é a Confederação Nacional dos Municípios e a MM é a Associação Mato Grossense dos Municípios. Isso. Senão o nosso ouvinte vai ficar perdidinho. Nós dominamos essas siglas, já os ouvintes não. É que eles vão buscar junto ao Congresso Nacional a retirada da proibição da criação de novos regimes próprios de previdência social. Hoje, dos 5.600 e poucos municípios, nós temos 2.109 com regime próprio. Então, são mais de 3.000 ainda vinculados ao INSS. Então, o texto constitucional ele veda expressamente a criação de novos regimes próprios de previdência. Na opinião da AMM, da Associação Mato Grossense e da Confederação Nacional dos Municípios, esse dispositivo ele fere a autonomia dos entes federados em instituir regimes próprios de previdência em favor de seus servidores. Então, e nesse particular, a PEC já está legislando para todos os entes. O que ela não legislou é apenas em relação às regras aposentatórias, mas em seu texto, vários momentos, ela já disciplina as regras de regimes próprios. Quais são esses momentos, doutor Carlos? Por exemplo, nós temos aqui a possibilidade do empréstimo dos recursos dos regimes próprios de previdência aos servidores públicos, que hoje é expressamente vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ela traz aqui em seu texto essa possibilidade, que é uma luta antiga dos servidores públicos, que teria, no âmbito do regime próprio, é certo que essa possibilidade ela vai respeitar uma norma do Conselho Monetário Nacional, ele teria um recurso a juros menores do próprio regime próprio, ao invés de buscar nas instituições financeiras. Então, ela já prevê essa possibilidade. Ela prevê também a possibilidade da extinção dos regimes próprios e também é mais um ônus que vai trazer para os municípios. Ela prevê que, a partir da aprovação da emenda, os benefícios de natureza temporária serão custeadas pelo Tesouro. Hoje, o Estado de Mato Grosso, nos regimes próprios, eles contemplam a aposentadoria, pensão, salário maternidade, salário família, auxílio reclusão e auxílio doença. Esses últimos 4 benefícios são custeados pelo regime próprio. Com a aprovação dessa reforma, esses benefícios vão ser de responsabilidade do Tesouro. Os estados e municípios passariam a pagar apenas aposentadoria e pensões. Então aliviou os estados e municípios. Na verdade, é o contrário. Ela vai levar para os estados e municípios esse ônus. Por quê? Quando você fala assim, levou para o Tesouro, que Tesouro que é esse? O ente municipal, a fonte 100. Hoje, quem está... para as fazendas municipais e estaduais. Isso. É porque na nomenclatura aqui, Tesouro é Tesouro Nacional. Certo. Então, na medida em que hoje está sendo financiado e custeado pelo regime próprio, essa despesa vai para o Tesouro Municipal e para o Tesouro Estadual, para a fonte 100. Então, embora o cálculo atuarial já preveja esse financiamento, ele já prevê, já está embutido na alíquota patronal, certamente essa alíquota reduzirá ao longo dos anos em razão da retirada desse rol de benefícios do regime próprio. Só para raciocinar com o ouvinte e evidente que eu acho que é com os prefeitos e governadores, ou principalmente o governador Mauro Mendes, e secretários que devem ter interesse nessa entrevista do senhor. Se aconteceu o que o senhor está prevendo, eu acho que não. Eu acho que vai passar rapidamente a PEC paralela no Senado. Pelo ambiente. O ambiente exige agilidade e rapidez. E também por conhecer um pouco o Tasso Gereissati. Acho que deveremos ter agilidade e rapidez. Mas se não houver isso, se demorar lá 4, 5 meses para aprovar essa emenda, veja bem, ainda que passe rapidamente no Senado, se a Câmara sentar em cima da emenda,
O que acontece nesse intervalo? O Tesouro vai ter que remunerar? Veja bem. Porque nesse intervalo vai ser promulgada a PEC da Previdência, muito provavelmente como ela foi votada na Câmara. Perfeito, olha bem. Veja só, nós temos regras, enquanto os estados e os municípios não regulamentar no seu âmbito a estrutura previdenciária, automaticamente valerão as regras que estão vigentes neste momento. Pois é, essas regras da reforma ainda não estão vigentes porque não foram promulgadas. Se ela vir a ser promulgada, até o momento em que cada estado e cada município regulamente, vale a regra que está em vigor hoje, a legislação de Vale a regra promulgada. Não, vale a regra do ente, do município e do estado. Não vale a promulgada na emenda constitucional. Aí o que vai acontecer? Por exemplo, para valer esta regra promulgada, o artigo 36 da emenda constitucional ela estabelece que existe uma sanção, uma entrada em vigor por duas situações. A primeira, trata de tributos, que obedecerá à noventena. Já a segunda estabelece que, para os regimes próprios de previdência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na data de publicação da lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo, que referende integralmente a alteração promovida no artigo 149 da Constituição Federal. Mas aí ele está se referindo ao fato de que não vai acontecer a reforma lá, né? Que não vai acontecer a reforma lá. Isso. Aí, automaticamente, ele vai ter que referendar na sua Câmara Municipal. Mas eu estou trabalhando com outra hipótese. Eu estou na hipótese do Senado apresentar a PEC paralela e, portanto, com possibilidade de acontecer a reforma lá. E já... Aí esse artigo aí deixa de ter importância. Deixa de ter importância. Esse artigo aqui é caso, porventura, o Senado não insira na PEC paralela os estados e municípios. Aí cada ente vai fazer o seu deverzinho de casa e implementar essas medidas no âmbito estadual e municipal. Agora... Haverá mais prejuízo para os trabalhadores? Acredito eu que não. Por que que não? Porque se ficar para estado e município, pode haver muito mais prejuízo aos trabalhadores. Na lógica política, eu vou estar aqui sem nenhum menosprezo a Ribeirãozinho. O prefeito de Ribeirãozinho deve dominar a Câmara de Ribeirãozinho. A Câmara de Ribeirãozinho não tem consultores à altura para preparar os vereadores para esse debate da reforma da Previdência em Ribeirãozinho. Quem vai ter a melhor estrutura dos municípios, e aí vale para todo mundo, vão ser os prefeitos. Aqui em Cuiabá, a Câmara vota perfilada com o que o prefeito manda. Se calcula no interior de Mato Grosso. Calcule isso no interior do Nordeste. Quer dizer, e aí se o prefeito quiser fazer aquele ajuste para valer, passa. Por que que acredita que não passa? Se o vereador lá, ele tem o cabo eleitoral indicado aqui na secretaria tal, outro cabo eleitoral indicado na outra secretaria, e muito dificilmente ele vai contrariar o chefe do Poder Executivo. O prefeitinho é autoridade para dedéu. Antero, veja bem, eu trabalho no segmento de previdência desde 1999 e pude notar uma transformação significativa no âmbito desses municípios. Já trabalhamos as alterações na previdência, tanto de Araguainha, quanto de Cuiabá, de Várzea Grande, Barra do Garças, e nós temos hoje, principalmente no âmbito dos professores, que são muito bem organizados. Nós temos os sindicatos instalados em vários municípios do Sintep, e eu vejo que há uma mudança bastante significativa em relação ao pensamento do parlamentar, principalmente dos menores municípios, porque, sem sombra de dúvida, uma alteração um pouco mais severa das regras de aposentadoria, diferente do que está posta para a União,
certamente terá um impacto significativo perante a categoria dos servidores públicos municipais. E hoje nós temos muitos parlamentares que têm ouvido sistematicamente o que os servidores pensam. Além, é claro, que nós temos muitos parlamentares que são servidores titulares de cargo efetivo. Neste caso, ele estaria automaticamente já legislando contra si próprio em razão do interesse do chefe do Poder Executivo Municipal. Então, eu acredito que terá muita dificuldade, não digo que é uma regra geral, em alguns municípios, certamente o coronelismo vai imperar, a Câmara pode até aprovar um texto um pouco mais severo que o já colocado para a União, mas nós temos aqui no âmbito do Estado de Mato Grosso um consórcio intermunicipal, hoje composto por 50 municípios, que trabalha não só em relação à questão do ente como um todo, mas também prevendo uma melhor condição de aposentadoria para os servidores públicos desses municípios que são consorciados. Então, nós temos aí, não vai ser fácil, mas eu acredito que muitas coisas não vão ficar um pouco mais severa para o trabalhador, para o servidor público. Na verdade, as regras da maneira que está, ela vai ainda, para quem entrou no serviço público até 2003, tem uma certa vantagem de aposentar com uma última remuneração e com a paridade, e isso dificilmente o legislador municipal ou estadual vai retirar, é um direito assegurado lá atrás, lá na emenda 41 de 2003. Então, eu acredito que vai ser, sim, sem sombra de dúvida, uma discussão bastante acalorada nas câmaras municipais e até mesmo na Assembleia. Nós temos na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, acho que 4 ou 5 deputados, que são servidores públicos. Então, já tem uma certa parcela de servidores que vão defender certamente a categoria. Tá. Qual que é a sua avaliação da reforma? Porque eu tenho para mim, primeiro, que a reforma era necessária. Apesar de que faz mal ao bolso de todo mundo, né? Todo mundo é penalizado com a reforma. Eu tenho para mim que a reforma é necessária. Existem pessoas da OAB que vêm aqui e defendem o seguinte. Aliás, pediria para a nossa produção, para a jornalista Luana Dalbian, para falar com a OAB, para mandar o representante da OAB na área da Previdência. Porque a Ordem dos Advogados do Brasil entende o seguinte, que não há déficit na Previdência Social. Porque pega a lei, tudo que compõe a receita da Previdência, tudo que compõe a despesa, não há déficit. Há déficit porque a DRU tira a receita da Previdência. E essa questão da reforma, eu tenho para mim de que a reforma preservou a grande maioria do povo brasileiro, que era o que já se aposentava pelo regime próprio da Previdência Social, que é o empresário aí, o trabalhador aí da iniciativa privada. E que ela apertou um pouco mais o servidor público. Portanto, a grande chiadeira contra a reforma é aí de 14 milhões de pessoas contra os mais de 200 milhões de pessoas que são da iniciativa privada. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Veja bem, a necessidade da reforma, ela é indiscutível. Há uma necessidade da melhoria das regras aposentatórias, principalmente em razão da expectativa de vida do brasileiro. Uma coisa era você, em 1910, se você pegar um jornal da época, faleceu um idoso de 46 anos, 47 anos. Hoje nós 28, 30. Hoje, velhinho. Hoje nós temos aí uma realidade diferente. Eu tive recentemente em São Paulo, e conversando com o médico, eu fui fazer uma consulta, e passou a mulher com um bebê. Ele olhou para mim e falou assim, aí, Antero, a criança de 150 anos está nascendo.
que essa nova geração aí vai ter, com facilidade, mais de 100 anos de idade. Com certeza. E essa conta vai ser debitada na Previdência Social. Então, precisa se ajustar. Isso é indiscutível. Nós temos aí várias categorias que estão se elevando à idade. Por quê? Porque é necessário um ajuste. Os professores, houve uma alteração significativa na idade, o Congresso acabou reduzindo um pouco essa idade, mas houve um avanço em relação à idade. Nós temos hoje uma expectativa, segundo um levantamento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no MTPrev, mais servidores entrando para a inatividade do que saindo, ou seja, nós temos muitos servidores se aposentando e não temos muitos servidores falecendo, em razão justamente da expectativa de vida que tem aumentado. Então, isso causou um déficit gigantesco. Mesmo se ele falecer lá, tem a pensão, né? Tem a pensão que vai gerar os seus dependentes. Aí é um complicador a mais, que o legislador federal, ao longo dos anos, tem implementado remédios para coibir as pensões com pessoas com baixa idade. Nós temos a lei que regulamentou a pensão temporária. Então, tudo isso o legislador tem inserido no ordenamento jurídico os remédios para coibir a concessão de benefícios, às vezes até de maneira fraudulenta. Mas só isso não é necessário. A reforma da Previdência, ela é necessária, ela vai dar um fôlego para os regimes próprios de previdência social, aí para a União e também no âmbito do INSS, mas só a reforma da Previdência Social não é suficiente. O Estado brasileiro precisa enfrentar a reforma tributária, precisa enfrentar a reforma política. Nós temos, além da implementação como dever para o ente, no caso do déficit atuarial, da alíquota progressiva para os servidores públicos e também para o INSS, nós temos o dever de implementar, juntamente com o aumento da alíquota de contribuição, algumas medidas para equacionar o déficit previdenciário, o déficit atuarial dos regimes próprios de previdência. Então, não é simplesmente jogar nas costas do servidor público e do trabalhador a responsabilidade pelo pagamento de um déficit. O Estado precisa, o ente, seja ele estadual ou municipal, precisa implementar mecanismos para equacionar esse déficit. Não é simplesmente as reformas que vão resolver o problema da previdência pública. Uma boa gestão do sistema previdenciário também contribui significativamente para a melhoria do déficit. Tem alguns municípios de Mato Grosso que estão bem, né? Nós temos hoje, desses 105 municípios do estado de Mato Grosso, 4 bilhões de reais aplicados no mercado financeiro. Mato Grosso, Antero, é o estado classificado em primeiro lugar no índice de situação previdenciária, o ISP, da Secretaria de Previdência Social. Cuiabá-Prévio, hoje, ele tem o ISO 9001, tem o Progestão, que é da Secretaria da Previdência Social, e é referência nacional no âmbito de regimes próprios de previdência. É a terceira capital dentre as 27 capitais. Só perde para Boa Vista e para Rio Branco, em razão de serem bem mais jovens que Cuiabá. Mas Cuiabá hoje é referência nacional. O estado de Mato Grosso, a nível de RPPS, está na vanguarda dos regimes próprios de previdência do país. Essa reforma da Previdência vai, sem sombra de dúvida, ainda melhorar ainda mais a situação dos regimes próprios do estado de Mato Grosso. Temos alguns casos isolados, problemas principalmente nos maiores, que há um déficit significativo, mas déficit não quer dizer que você precisa, de imediato, aportar recursos para o RPPS, porque o déficit atuarial, ele muda. A reforma sendo aprovada, inserindo os estados e municípios, esse déficit automaticamente já cai. Aumentou a alíquota para descontar no servidor? Não, Na reforma, sim, ela vai para 14%. 14%. 14%. Vai para o INSS também. Há e vai aumento. Para os aposentados também? Também. É uma outra mudança. Antes, na emenda 41, o inativo e o pensionista, ele só contribuía o que excedesse o teto, que hoje é 5.845.
Ele só contribuía sobre o que excedia. Esses dois dispositivos que previa essa situação foram revogados. Hoje pode haver a contribuição do inativo e pensionista. E isso é um dos requisitos que está lá no artigo 149, que o Estado, para fazer valer sem discutir a PEC paralela, que está por vir. Mas o Estado, da forma que está, se não houver PEC paralela e a inclusão dos estados e municípios, para ele fazer valer as regras de aposentadoria na sua circunscrição e o município também, ele necessita implementar essas alíquotas de contribuição, tanto dos inativos e dos pensionistas, como a alíquota progressiva para os ativos. Então, ele precisa implementar essas medidas para a reforma valer no seu âmbito. Qual o ponto mais negativo, mais reclamado aí pelos servidores? A idade. A idade que é o ponto mais negativo. Pois é, e aí eu acho que a gente dependeria de um debate científico, né? Esse debate não pode ser feito assim, sem um esclarecimento da ciência, né? Porque me parece que esse aumento da idade é absolutamente necessário por causa da ciência, porque está aumentando a expectativa de vida. Está aumentando. Então, a idade, porque a questão de direito adquirido, é preciso que fique claro, Antero. O direito adquirido está preservado na reforma, na PEC 06. Mas olha, essa questão de direito adquirido, eu tive a oportunidade de acompanhar. Enquanto congressista, eu era senador e vi aquele debate que eu votei contra aquela reforma da Previdência do Fernando Henrique, que estabelecia, foi quem passou a estabelecer o desconto sobre o salário dos aposentados. Até então não tinha isso. Não tinha. Até então não tinha. Então passou a acontecer. Eu falei, mas peraí. A pessoa fez um contrato com a Caixa Econômica Federal. Trabalhou, mulher 30 anos, homem 35 anos. Trabalhou os 30 anos. Se aposentou. Durante os 30 anos contribuiu e no contrato dela rezava que durante esses 30 anos você contribui e você se aposenta e não vai ter mais desconto. E agora vem com desconto. Isso é direito adquirido. Aí esse debate foi parar no Supremo. O voto do ministro Gilmar Mendes. Não existe direito adquirido. Porque se existisse direito adquirido, o homem negro ainda seria propriedade do homem branco. Se for analisar direito adquirido, então o negro é propriedade do branco. Isso é um direito adquirido lá atrás. No tempo da escravidão, o homem chegou a ser propriedade do próprio homem. Então, narra aí o direito adquirido, porque o Supremo muda o direito adquirido daqui a pouco. Veja bem, a questão, o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi de que não existe direito adquirido a regime jurídico de trabalho. Esse é o entendimento que no âmbito da iniciativa privada, quando você contrata um servidor, um trabalhador, assina a carteira, se houver, durante o vínculo em que ele mantém com a sua empresa uma alteração na legislação trabalhista, a ele não se aplica. Ali segue a regra do contrato de trabalho no dia em que foi pactuado o vínculo. Já no serviço público, essa regra ela não prevalece em razão de que há um entendimento de que não existe direito adquirido em relação a regime jurídico. Então, por conta disso, o Supremo entendeu ser constitucional. Agora, nós temos que ir fazer uma análise detalhada de que parte desses servidores que estão aposentados hoje no serviço público, ele sequer contribuiu para o regime de previdência. Na época, até 1998, da primeira reforma da emenda 20, o regime era de tempo de serviço, não de contribuição. Nós temos aqui uma análise do Tribunal de Contas sobre o MTPrev, 21% dos inativos e pensionistas em dezembro de 2017, 21% são oriundos anteriores à emenda 20. Eles não contribuíram
com o regime próprio para se aposentarem. Então, tudo isso, e houve uma mudança de entendimento em relação do caráter solidário, que fundamentou a contribuição dos inativos e pensionistas, na qual se baseou o Supremo em relação a não existe direito adquirido a regime jurídico, e também ao caráter solidário que foi inserido no texto do artigo 40 pela emenda 41. Tá, eu estou entrevistando aqui Carlos Esteves, consultor de regimes próprios de previdência social, e tem uma pergunta de um ouvinte aqui para o telefone. Alô? Alô, oi. Quem fala? Sou Geoilson aqui, policial militar aposentado, aqui do Pedregal. Eu escutei falando aí que parece que os aposentados vão contribuir. Por exemplo, eu já contribuí, sou aposentado. Eu vou entrar nessa lista ainda para voltar a pagar a Previdência? Pela forma que está proposto na reforma da Previdência, há essa possibilidade, uma vez o Estado implementando... Mas isso em relação aos militares. Está valendo? Dos militares, ainda não, porque dos militares tem um regramento próprio, tem uma legislação que vai ser... É porque ele é policial militar. Daqui só para os servidores públicos, que é essa possibilidade da contribuição dos inativos e dos pensionistas. Tá, então em relação a ele, não. A princípio não, porque existe a reforma dos militares está sendo tratada em uma lei específica. Então você é um dos beneficiados, hein, cara? Você é um privilegiado pela reforma da Previdência, hein? É bravo, eu já paguei tanto, pagar de novo, mas se for para pagar, a gente paga. Agora que você tá fora, você quer pagar, né? Tá bom. Não, mas eu falo assim, se for pagar, paga, não tem jeito. Não, tá bom, obrigado. Falou, muito obrigado. Obrigado, aí tá feliz da vida. Pronto, os militares estão fora. Estão fora por enquanto que existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que trata especificamente dos militares. E o desejo do governo federal é de estabelecer uma regra única para todos os militares do país. Hoje nós temos cada estado com sua particularidade. O magistrado está fora dessa reforma? O magistrado não, o magistrado também está dentro da Só vai ter o máximo do INSS também para poder se aposentar? Para os futuros magistrados que ingressarem no serviço público. A partir de quando? A partir da publicação da emenda e também da implementação da Previdência Complementar. Porque tem-se 2 anos de prazo para os estados. Então os magistrados atuais estão preservados? Estão preservados. Para esses vai valer o direito adquirido, o Supremo vai garantir tranquilamente. Para todos os servidores, de uma maneira geral, independente dos magistrados. Vai valer. Independente de magistrados. Tem um áudio aqui, vamos ouvir. Bom dia, Antero, tudo bem? Aqui é Adevair Chaves. Quero parabenizá-lo mais uma vez pelos temas que você traz ao seu programa, muito esclarecedor à população. Eu quero colocar uma situação aí para o nosso entrevistado, que é o meu caso específico. Tenho 55 anos, acabei de completar agora em junho 35 anos de contribuição, e estou aqui tentando agendar um aí da ONSS. Nessa situação, 55 anos, completou 55 anos de contribuição, mas não deu entrada ainda. Como que fica essa situação? Eu acredito que tem outras pessoas nessa situação, seria importante ele dar uma fala a respeito. Bom trabalho e bom programa a todos aí. Ele tem 35 de contribuição, 55 anos de idade. Ele não pode aposentar. Na verdade, tem que saber especificamente se é regime geral ou regime próprio. No regime próprio, ele não se aposentaria. Por quê? Porque ele necessita de 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Aí sim, ele se aposentaria no regime próprio de Previdência Social. Já no INSS, a regra é diferente do regime próprio. Ao que tudo indica, pelo que ele colocou, ele deve ser um servidor público. Por quê? Porque 35 anos de contribuição de serviço... Entrou com 20 anos no serviço. No serviço público. Ou privado.
Mas mesmo assim, poderia ser... Pois é, mas de qualquer forma, ele tem que completar no mínimo 60 e poucos anos de idade. 60, na regra... Não é 35 anos de contribuição. São 35 anos mínimo de contribuição. Aliás, virou 40, né? Virou 40, vai virar 40 anos. Pois é, mas isso não atinge quem já está? Quem já está tem uma regra transitória. Para quem está na iminência de se aposentar, ele pode se aposentar com 61 anos de idade, certo? E com os 35 anos de contribuição. Ele pode se aposentar. Só que a regra do cálculo do benefício dele, estou falando isso para servidor público, é pela média aritmética das contribuições de 94 até o presente momento. Então, ele se aposenta pela média aritmética. Já o servidor público que está no serviço público e quer se aposentar com base na última remuneração, para aqueles que ingressaram no serviço público até 31/12/2003 e quer se aposentar com base na última remuneração e ter direito à paridade, aí muda a regra. Aí de 60 vai para 65 anos, no caso o homem, e 62 anos, no caso a mulher. Então aí... portanto, com relação ao nosso ouvinte, muito provavelmente ele vai ter mais 10 anos de serviço, né? Provavelmente sim. Tá, agora tem... Eu sou da Previdência Privada. Um abraço. Eu sou da Previdência Privada. Um abraço. Ele está explicando que é da Previdência Privada. Da Previdência Privada, aí ele vai ter que submeter também as regras transitórias do INSS. Que ele vai ter que trabalhar até quando, então? No caso da iniciativa privada, ele vai ter que trabalhar até os 62 anos de idade. Então são só mais 7 anos, mestre. Agora, se... Mas, cara, olha aqui. Eu não conheço o senhor fisicamente, etc e tal, mas você devia estar feliz da vida, de poder trabalhar até 62, já pensou? Não, porque, cara, sem tesão não há solução, cara. Vamos ouvir quem que é. É o Adevair, pois é, tá um moço, né? Tô vendo a foto do senhor aqui, senhor Adevair, o senhor tá moço, forte, né? Então, o senhor vai ter que trabalhar, agora sem brincadeira, o senhor vai ter que trabalhar até 62 anos pela nova regra. Sim, estou bastante saudável e com bastante gás para trabalhar. A ideia era pegar a oportunidade e entender melhor a situação. Um abraço a todos. Tá bom, Adevair, muito obrigado pela audiência, né? Vamos ouvir agora aí tem uma pergunta aqui do vereador Dilemário. Bom dia, Antero. Bom dia, doutor Carlos, um grande estudioso na área da Previdência. Aqui é o vereador Dilemário Alencar. Também um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital. Antero, eu penso que realmente os deputados federais cometeram um equívoco em retirar os estados e os municípios da reforma da Previdência. Imagina, cada estado, cada município tem que fazer sua reforma. Penso que vai ser uma confusão geral que pode, inclusive, prejudicar os servidores. Mas, Antero, eu quero fazer uma pergunta rapidamente aqui ao doutor Carlos. Doutor Carlos, caso o Senado reinsira os estados e os municípios, e aí eu acho que é correto, evidentemente que cada regime próprio tem sua alíquota em relação tanto à patronal, também como também do servidor público. Vamos dar um exemplo aqui em Cuiabá. O servidor público de Cuiabá paga ao Cuiabaprev X% da sua previdência. A previdência aprovada na Câmara Federal, para o regime geral, é uma alíquota X. O que eu quero perguntar? Mesmo os municípios e estados sendo reinseridos, vai ser necessário as câmaras municipais e o próprio governo do estado aprovarem seus respectivos legislativos a questão da alíquota para o servidor, porque, como eu disse, a alíquota é diferenciada do regime próprio para o regime geral. Vai ser necessário, mesmo reinserindo os estados e os municípios na reforma, os legislativos debaterem projetos de lei em relação às alíquotas, tanto a patronal como também a do servidor? Se inserir lá, inserido está. Inserido está, mas é necessária a regulamentação em cada ente.
reproduzir em seu ordenamento Mas jurídico... regulamentação não pela Câmara, né? Pela Câmara Municipal de Cuiabá, no caso específico, por exemplo, da contribuição do servidor público. O município de Cuiabá, nós temos lá os servidores públicos do município de Cuiabá contribuem com 11%. Na reforma como está proposta, essa contribuição ela vai para 14%. Se o município de Cuiabá demonstrar que está equilibrado atuarialmente falando, ele não precisa elevar a contribuição de 11% para 14%. Tem essa autonomia? Tem essa autonomia, porque aí vai respeitar a situação atuarial de cada regime próprio. Todos os entes. É obrigado, se houver déficit, no caso específico de Cuiabá, nós temos 2 fundos, que é o fundo administrativo, o fundo previdenciário, certo? Que está com 11 a contribuição do servidor e 12,86 a patronal. E nós temos o fundo financeiro, que está com 11 do servidor e mais 22 da patronal, mais os aportes mensais. Então, especificamente tratando de Cuiabá, nós temos um fundo que é deficitário, que é o financeiro, que é a repartição simples. Nós temos um fundo, o fundo previdenciário, que está equilibrado atuarialmente falando. Isso, sem sombra de dúvida, vai ser um ponto de regulamentação por parte da Secretaria de Previdência Social. Como iremos fazer nessa situação onde há déficit de um fundo e não há déficit no outro? Ou seja, neste caso especificamente, haveríamos uma situação de anomalia aqui no regime próprio, porque nós temos 2 fundos. E tudo isso vai ser devidamente regulamentado pela Secretaria da Previdência Social. Agora, tratando especificamente do estado de Mato Grosso como há déficit, automaticamente ele terá que elevar a sua contribuição nos mesmos patamares da União, necessariamente, e também implementará a contribuição dos inativos e dos pensionistas. Tá, em Cuiabá? Em Cuiabá, no fundo previdenciário, que nós temos lá uma alíquota de 11 e 12,86 patronal, não há necessidade. Agora, já no fundo financeiro, aí sim haverá necessidade. Mas aí nós vamos por uma questão jurídica futura. E o princípio da isonomia, como fica? Por que eu sou servidor de um fundo X, vou contribuir com 11, e eu sou servidor de um fundo Y, vou contribuir com 14? Se eu sou servidor público municipal e pertenço ao mesmo ente. Mas para garantir para o servidor, não é melhor contribuir com 14? Olha, necessariamente não, Antero. Por quê? Porque a ciência atuarial informa que no município de Cuiabá, o fundo previdenciário que tem hoje 282 milhões de reais aplicados no mercado financeiro, recolhendo 11 e 12,86 é suficiente para garantir a aposentadoria daquela massa de servidores ao longo da sua vida contributiva. Eu acho que Cuiabá devia fazer homenagem ao Dr. Ronaldo Taveira, porque isso era uma esculhambação. Quem acertou isso aí foi o Dr. Ronaldo Taveira. Na verdade, tiveram várias personagens. O Taveira foi, sem sombra de dúvida... Quem começou, né? Começou na época do Roberto França, em junho de 2004. O sistema previdenciário do município de Cuiabá, ele era o antigo IPMUC, ele tratava especificamente de assistência médica e pensão por morte. A partir de junho de 2004, o Cuiabá Prévia passou a ser organizado. Então, teve a participação de vários fatores. O Ronaldo Rosa Taveira, sem sombra de dúvida, teve papel de destaque, assim como o vereador Dilemário também foi gestor da Cuiabá Prévia. E o Cuiabá Prévia hoje é um exemplo nacional e está muito bem gerido e tem uma reserva financeira no fundo previdenciário, que é onde não haveria necessidade da elevação da alíquota de 14%. Até que, enfim, uma boa notícia sobre o Cuiabá. Vamos ouvir aí mais um ouvinte. Bom dia, Antero. Bom dia, entrevistado. Aqui quem fala é Rodrigo, do bairro Parque das Nações. Eu discordo dessa informação prestada aí em relação ao ouvinte que tem 35 anos de contribuição e 55 anos de idade. A soma do idade mais contribuição dele dá a soma 90. Então, hoje, na regra atual, considerando que ele já tem o direito adquirido nesse momento, se ele der entrada no pedido de aposentadoria, ele consegue sim
pelo tempo de contribuição. Lógico que ele vai estar incidente ali sobre o fator previdenciário, que reduzirá o total do benefício que ele vai receber. Na verdade, o fator previdenciário, nós estamos falando de aposentadoria integral com base na média aritmética das últimas contribuições sem incidência de fator previdenciário. A regra, que se ele se aposentar da regra atual, haverá a incidência do fator previdenciário, e aí, em determinados casos, como ele tem pouca idade, o fator previdenciário abocanha ainda mais o valor da aposentadoria. Tipo, se eu recebo lá, se a minha última contribuição foi sobre um salário de R$ 2.500 por mês, a minha aposentadoria vai baixar aí para R$ 1.600, R$ 1.500. E isso é com base no fator previdenciário. Mas não ficou a média de toda a contribuição ao longo da vida? Fica, mas aí no INSS aplica-se esse fator previdenciário, que é justamente o ajuste da expectativa de vida que ele tem de percepção de aposentadoria. Quanto Ou mais seja, jovem... de poder se aposentar, ele pode, mas perde salário. Perde salário, e muito. Tá bom. Tem mais uma pergunta aí, é isso? Tem o Afonso do Ribeirão do Lipa. Microfone aberto, Afonso. Bom dia. Bom dia, Antero e a família Capital. O que eu quero saber do entrevistado, Antero, eu já sou aposentado, né? Certo. Se eu posso, para aumentar a renda um pouquinho, eu posso pagar por fora, doutor, e recorrer depois? Para aumentar um pouquinho, porque a inflação está só comendo. Nada aumenta para a gente. Aumenta para eles. Eles com 2 dias aumentam o salário deles. E nós? Um bom dia a toda a família Capital, Antero e a toda a sua equipe. Tá bom. Vamos aí à resposta do doutor Carlos Esteves. Veja bem, se ele já é aposentado, ele não tem como complementar essa aposentadoria, porque ele contribuiu em um período anterior à concessão do benefício para ter esse valor de aposentadoria. Hoje, se ele contribuir e o regime geral veda expressamente a percepção de dois benefícios, ele não teria a expectativa de usufruir de uma outra aposentadoria no âmbito do INSS. Ou seja, por isso que é interessante, a cultura do brasileiro é sempre tratar a aposentadoria no momento próximo de se aposentar. Nós temos que fazer o inverso, nós temos que planejar a nossa aposentadoria quando do ingresso na atividade laborativa, seja principalmente no INSS. No regime próprio já é diferente. Você sabe que, dependendo da circunstância, se aposenta com a última remuneração, dependendo do ingresso no serviço público. Já no regime geral, você tem que fazer toda uma matemática para ter um benefício próximo do teto. Dificilmente hoje alguém consegue um benefício no valor do teto, que é R$ 5.845. Dificilmente. Então nós precisamos planejar a aposentadoria, quem está no INSS, como eu estou, quando do início da atividade laborativa. Tá bom. Então estamos chegando aqui ao final da entrevista. Eu entrevistei aqui o consultor de regimes próprios de Previdência Social, Dr. Carlos Esteves. Infelizmente, rádio é tempo e nosso tempo acabou. Muito obrigado pela entrevista. Nós te agradecemos, Antero. Eu sou sócio da Agenda Assessoria, nós trabalhamos aí no mercado de regimes próprios há 25 anos, trabalhando com organização de regimes próprios, e nós temos hoje a satisfação de ter uma empresa genuinamente cuiabana, liderando o ranking do RPPS no país. Então, é um prazer enorme discutirmos a terceira reforma da Previdência, que ocorre na Constituição promulgada em 88, sem sombra de dúvida, o tema de maior relevância em todas as rodas de discussões, seja familiar, nos bares, até mesmo nos estádios de futebol, hoje se discute Previdência. Estamos à disposição de todos para tirar as dúvidas que porventura ficou. Vou deixar meu telefone aí, caso porventura... Então dá seu telefone aí. 65 99972 6301. Tá ok. Muito obrigado pela entrevista. Falamos aqui com o Dr. Carlos Esteves, consultor de regimes próprios de Previdência Social.